Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Carla. Eu sou professora, pedagoga. Fiz o concurso de PAI, professora adjunta de educação infantil, no ano de 2019, mais precisamente no dia 9 de março, de 2019. E desde então, eu aguardo a minha convocação. Eu fui aprovada na prova objetiva, eu fui aprovada na prova discursiva, eu fui aprovada na prova de tipos. E desde então eu aguardo a minha convocação. Entendo que entre o período de 2020 e 2021, nós fomos assolados pela pandemia, razão pela qual a prioridade era a saúde, e não a educação. Porém, a partir do momento em que as coisas começam a retomar, o seu rumo normal, com a descoberta das vacinas e com a vacinação da sociedade, as coisas começam a retomar o seu rumo normal, esperávamos, eu esperava, que as convocações para os concursos, inclusive o que eu fiz de PAI, retomassem a normalidade. E principalmente com uma nova gestão. Gestão essa que chegou ao poder com um dos votos que eu considero mais importantes, que é o meu. Votei, assumo que votei, na confiança, na palavra do atual gestor, que iria convocar os concursados. Em nenhum momento da campanha de 2020 houve a palavra contratação temporária, em nenhum momento. Mas, depois da pandemia, chegamos ao ano de 2022, se eu falar que não foi feita nenhuma chamada para o concurso de PAI, eu estaria mentindo e sendo leviana, coisa que eu não sou, houve. Porém, em número ínfimo, muito pequeno. E correu o ano de 2022, o ano de 2023 correu muito bem até a primeira metade do semestre. Quando na segunda metade do semestre, a atual gestão decidiu por começar a implementar os contratos temporários na área da educação. E aí começou o dilema de todo o concursado. Mais especificamente, eu vou falar do Banco de PAI, que conta hoje com nada mais, nada menos que por volta de 11 mil pessoas no banco. 11 mil eu estou falando de achismo, porque se eu for trabalhar com dados, eu vou ter que trabalhar com os dados que constam hoje no portal do concursado da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, são 12.593 pessoas, se não me falha a memória, tá? Eu estou em dúvida só nos 3, mas que são 12.590 e alguns eu tenho certeza, tá? É o que está lá no site do portal do concursado, direcionado no concurso do PAI, tá? Porém, esse dado ele está atualizado, não sei porquê, somente até o dia 13 de junho de 2023. E voltando ao que eu estava falando, quando do meio do ano passado começou-se a implementar os contratos temporários, começou o dilema de todo concursado, E por quê? Porque começou a injustiça. Eu entendo que todo mundo tem direito de trabalhar e precisa trabalhar. O colega que aceita trabalhar no contrato temporário, ele não está ali muitas das vezes por querer, ele está ali por necessidade. Mas ao mesmo tempo que o contrato temporário atinge a necessidade de um e suple essa necessidade de um financeira, ele traz para o outro uma injustiça, ele traz para o outro uma angústia, ele traz para o outro uma sensação de desvalorização. Por quê? Quem foi concursado não foi empossado, não foi chamado, mas vê a sua vaga
sendo ocupada por um contratado temporário. Dói muito. Você estudar, você se preparar, você abdicar de várias coisas da sua vida, almejando passar no concurso público, onde todo mundo sabe que não é fácil. E aí você tem aquela visão de que eu preciso passar na prova, que é a parte mais difícil. Não. Passar na prova, hoje eu vejo que é uma das partes mais fáceis. O mais difícil é você ser convocado. Infelizmente, essa é a parte mais difícil. Hoje, quem está no banco de concursado da Prefeitura do Rio de Janeiro, aguardando, né, por sua convocação, sente-se injustiçado, porque a gente está vendo desde o segundo semestre de 2023, os contratos temporários vêm surgindo um atrás do outro. Tá? E quando a prefeitura é questionada, a desculpa é sempre a mesma. Esses contratos são para suprir vagas pontuais de profissionais que estão adoecidos, profissionais que estão recém-paridas ou profissionais que pegaram qualquer outro tipo de licença. E quando a prefeitura dá essa desculpa, né, para esse tipo de questionamento, por que de tantos contratos temporários, ou a prefeitura realmente acredita que o banco de concursado que ela tem, apesar de ter sido testado, avaliado e aprovado por ela, se constitui de 12 mil pessoas burras ou 12 mil pessoas que não são capazes de pensar por si próprios. Por que motivo? Simples. Quando você pega o banco da SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, e dá uma resposta dessa, você força o banco a ter o seguinte pensamento, tá? A maioria dos profissionais da educação infantil, a maioria, tá? São do sexo feminino. Então, como é que você não vai esperar que uma mulher em idade fértil vá ter filho? Como é que você não vai se preparar para funcionários que são seres humanos não ficarem doentes? Não tem como. Se é ser humano, uma hora vai ficar doente. Como é que você não vai se preparar para caso esse funcionário venha por algum motivo pedir licença sem vencimento para estudar? Porque pode. É um direito do funcionário. O que está acontecendo? Se é pontual, eu gostaria de saber por que quando termina um contrato temporário, que é constituído de 6 meses, depois é renovado por mais 3, perfazendo o total de 9 meses. Quando acaba esses 9 meses, ao invés de ter o retorno do profissional concursado para essa vaga, se tem a chegada de uma nova contratada. E aí o que eram 9 meses passam a ser o quê? 18 meses. Mais de um ano. E pasmem, porque já houve situações de ter o contrato, 3 vezes renovando. E nada do profissional concursado retornar. Quem está recém-parida, uma hora vai sair da licença maternidade. Cadê essas professoras que não retornam? Quem está doente, uma hora vai ter que ter a alta do seu médico. Cadê essa profissional que não retorna? Quem está de licença sem vencimento para estudar, uma hora vai ter que retornar. Cadê esse profissional que não volta? Isso, eu estou falando das questões de vagas ocupadas por contratados temporários. Vagas estas que só nessas 3 falas que eu fiz aqui, a gente já comprova que não é de professor concursado. Isso é vaga em aberto que deveria estar sendo ocupado por um professor concursado que está no banco aguardando. Vamos continuar na mesma lógica. Qual é a diferença entre o profissional temporário e o professor concursado? O professor temporário,
ele contribui para a Previdência da União, ou seja, o INSS. O funcionário concursado, ele contribui para a Previdência do município. Se o município começa a ter funcionários temporários contribuindo para a Previdência do INSS, sabe o que vai acontecer com a Previdência do município? Ela vai quebrar, porque não vai ter mais contribuinte. Se a lógica for essa, de cada vez crescer mais os contratos temporários, é isso que vai acontecer. Vamos mais a fundo um pouquinho? Quando o contrato temporário termina, é devido, é obrigatório, é lei. Tem que se pagar o quê? FGTS e verba rescisória. É um gasto? É. Professor concursado tem FGTS? Tem o gasto de FGTS? Não. A prefeitura não se onera com FGTS para concursado. Professor concursado onera a prefeitura com verba rescisória? Também não. Qual é a lógica de se manter o contrato temporário? Se já está provado só nessas 3 falas aqui, que ele é muito mais custoso do que o professor concursado. Agora, vamos ver pelo outro lado essa situação. A prefeitura hoje está numa situação em que ela tem uma multa, que eu confesso que eu não sei se pagou, se não pagou, porque eu também não procurei saber, de 2 bilhões. 2 bilhões. Por não zerar a fila da creche. E aí a gente pergunta assim, não zerou a fila da creche, por quê? Não sei. Creche conveniada é o que não falta. Então, algum problema tem. Logo eu penso assim, não sei se meu pensamento está certo ou não. Pode ser até que não esteja. Mas assim, se eu tenho uma multa de 2 bilhões porque eu não zero a fila da creche, eu devo entender que nessa fila da creche não tem 2 nem 3 crianças, né? Senão não seriam 2 bilhões. Se eu não zero essa fila da creche, não é por falta de creche, porque eu tenho as creches do município, da rede, e eu tenho as creches conveniadas. Se eu não zero a fila da creche, talvez seja porque está faltando professor? Não sei. E se estiver faltando, onde é que eu tenho que buscar esse professor? Lá naquele banco que tem 11.590 e alguns candidatos testados e aprovados, muitos com graduação, pós-graduação, como é meu caso, com mestrado, com doutorado, sentado lá aguardando. E aí, prefeito, como é que a gente faz? Não tem resposta. Não tem resposta. E sabe qual é a maior crueldade? A maior parte dessas crianças que estão fora da escola, né, na educação infantil, que são as crianças que ocasionaram, né, a falta de matrícula e essa fila não andar, são crianças carentes. Filhos, a maioria, de mães negras. E para piorar, mães solos, que dependem dessa vaga para trabalhar. Óbvio que toda criança tem direito a ter acesso à educação. E para isso, a sua mãe, já que a criança não pode sozinha, tem que despender do seu tempo para ir até a Defensoria Pública, conversar com o defensor, entrar com uma medida para poder garantir a vaga do seu filho. Só que para ela fazer isso, ela não faz num dia. 2, 3 dias. 2, 3 dias de falta de emprego. Eu vou ter que faltar ao emprego para poder ir 3 dias atrás da vaga do meu filho para a creche. E quando se tem que fazer essa opção, sendo mãe solo, não é eu tenho que faltar 3 dias para poder ir a uma defensoria pública, uma unidade da defensoria pública para ver uma vaga de creche para o meu filho. São 3 dias que eu vou faltar ao meu serviço, ou eu vou ser descontada e não vou trazer, né, o necessário para alimentar o meu filho durante o mês, ou eu posso perder meu emprego. E entre fazer essa escolha de Sofia, né, eu vou atrás da vaga de creche para o meu filho, ou eu vou em busca do pão nosso de cada dia, 10 entre 10 dessas mães preferem ir em busca do pão nosso de cada dia. E aí essas crianças ficam por conta
do famoso toma-se conta, né, que tem nas comunidades. Não é que seja ruim, mas o toma-se conta, ele tem um caráter apenas, né, muitas das vezes só do cuidar, e do pedagógico não. Aí é que está a crueldade. Porque são as mães que mais precisam. São as mães que precisam para poder ir trabalhar. E as que conseguem a vaga ainda tem um outro problema. Porque elas não têm a criança na creche no horário até às 17 horas. Muitas das creches terminam antes. E como é que essa mãe faz para largar o emprego e buscar essa criança? Não tem como. Então, assim, é crueldade com essa criança, é crueldade com essa mãe, é crueldade com esse banco. E desses 5 anos que nós estamos esperando, aguardando, eu tenho certeza que a maioria desses profissionais não deixou de se especializar. Continua se especializando. E hoje, eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque hoje foi um dos dias mais conturbados, né? Para quem está na luta por conseguir as nossas convocações. Você acordar, ter a primeira notícia do dia que saiu convocações, é motivo de alegria. Mas quando você vai olhar o quantitativo, a alegria passa a ser vergonha. Vergonha. A crer que eu estou concorrendo, ou melhor, que eu fui aprovada e estou aguardando, ela hoje, só hoje, tá? Nomeou, melhor, convocou na vaga de negro, que é a vaga que eu ocupo, né, estou aguardando, menos de 9 candidatos. Menos de 9. Na regular, que é para brancos e negros, ela chamou menos de 15. Como é que pode isso? E é uma CRE que não é pequena. É uma CRE que ela atende parte do Complexo do Alemão, que não é uma área pequena. Jacarezinho, que também não é uma área pequena. Complexo do Lins, Meia e Engenho de Dentro, dentre outros. Como é que só precisa de menos de 3 professores adjuntos de educação infantil? Menos de 8. Como? Não existe. É complicado. Então eu queria deixar aqui, né, um apelo ao prefeito não, porque o prefeito ele não se indigna nem a comemorar ou não comemorar, a falar ou deixar de falar alguma coisa. Mas eu queria muito falar com o nosso secretário, seu Renan Carneiro Ferreirinha. É triste, para não dizer patético, ver o senhor sorrindo no seu carro, comemorando 1.600 convocações. É patético. Sabe por quê? O senhor comemora 1.600 convocações, mas o senhor não explica. Porque dessas 1.600 convocações, né, o senhor vai dividir para 11 CREs. 11. Né? E dessas 1.600, o senhor ainda vai dividir para o concurso de PAEI, como o senhor gosta de falar, professores adjuntos de educação infantil. O senhor vai dividir para anos iniciais, anos finais, português, história, ciências e por aí vai. Então, o que o senhor diz? Conseguimos convocar 1.600 professores para a rede. No total, esse é o resultado da conta. O que o senhor não fala? Convocamos hoje para entrar na rede 8 ou menos de 8 PAEIs para a terceira CRE. Menos de 15 PAEIs para a terceira CRE na vaga regular.
ficaria mais bonito. Sabe por quê? O senhor estaria dando transparência. O senhor subsecretário é lindo também. O senhor quer valorizar a sua história. Junto com a Carol Guedes. Os dois têm uma representatividade maravilhosa, porque ambos são negros. E deveriam pensar no quanto é difícil ou mais complicado para quem é negro, como eu, como vocês, que vem de periferia, como eu e como vocês, que teve pais pobres, como eu e como vocês. Não é para sorrir, não é para achar que está tudo no mundo cor-de-rosa, porque não está. Principalmente o senhor, seu subsecretário. O senhor vem de sala de aula, o senhor é professor, o senhor conhece a realidade. E o senhor sabe que a carência na rede não é essa. Que não tem motivo para sorrir por chamar menos de 8 países na vaga para negros e menos de 15 na vaga de regular. Qual é o motivo que se tem para rir? Não se tem motivo para sorrir ou para comemorar em estar pagando uma multa de 2 bilhões só de educação infantil por não zerar a fila de creche. Qual é o motivo que se tem para sorrir? Não é. Tem motivo para comemorar, sim, porque houve convocações. Graças a Deus houve. Mas não é para fazer esse alarde todo. Não é para fazer essa comemoração toda. Eu sei que é ano eleitoral. Eu sei que não se quer e não é bom, né, ter um banco falando, expondo, mas é necessário. Nós não vivemos mais na ditadura. Não há como calar ninguém. E esse cala-boca, que são essas convocações de hoje, nós não vamos aceitar. Sabe por quê? A gente conhece a realidade da carência. O senhor quer realmente botar tudo em pratos limpos e acalmar o seu banco de concursados? Dá transparência à SME. Coloca no site ou aonde o senhor quiser e informe a real carência de cada CRE. A real carência para cada titularização de professor. Quantas países realmente faltam? Quantas países estão na rede? Para começar, o senhor converse com o banco, coisa que não houve esse tempo todo. Nós estamos desde 2019 pedindo para ser ouvidos e ninguém escuta. É triste, é triste. Quando conseguimos uma audiência na Câmara dos Vereadores para conversar e falar sobre nós, a SME foi convocada. Nós estivemos lá. Muitos largaram seu dia de serviço para estar lá. E sabe com quem nós conversamos da SME? Com ninguém. Porque vocês não enviaram ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Para participar da audiência. Mas quando foi para fazer pedido de empréstimo, né? Sei lá para quê, se foi para ajudar a pagar show de Madonna, que também para mim, o que passou, já deu, já foi, não tem como voltar atrás. Vocês mandaram o representante da Fazenda. Mas quando é para falar do concursado que está no banco, não aparece. A última audiência que teve, que foi mês passado, audiência pública, que foi para falar sobre a importância da educação infantil, a SME foi convidada e também não compareceu. Então é triste, é muito triste você estudar, você se dedicar, você fazer um concurso, apostar nesse concurso e hoje você se vê desvalorizado, porque é isso que está acontecendo, é desvalorizado. Só que, inacreditavelmente, eu vou falar por mim. Eu sou uma mulher que veio de uma área confragada, sou filha de pais separados, não tive uma infância fácil, não tive o acesso a uma educação particular, eu sou oriunda da educação pública, porém, fiz as minhas 3 faculdades
em faculdades particulares. Graças a Deus, pude concluí-las, né? 2, uma ainda estou concluindo. Eu sei o quanto é difícil para uma mulher negra conseguir chegar em algum lugar na vida. Então, cada vez que a prefeitura me diz não, mais força eu tenho. Ao invés de tentar achar que está acabando e está minando com a minha força, não. Mais força está me dando. Mais força me dá. Sabe por quê? A vida já me deu tanto não. A vida já me deu não. E se eu vim ao mundo com essa cor de pele aqui, não foi para chegar aqui e passear. É para lutar. E se for para lutar, eu vou lutar. Até o fim. E ainda depois do fim. Então, assim, seria de bom tom que começássemos a pensar, né, na possibilidade de haver mais convocações, no quantitativo melhor, visando a boa qualidade de educação, a gente começar a conversar sobre a prorrogação desses concursos, para ficar uma coisa mais amena e mais tranquila para todo mundo. Esse desgaste, né, de todo dia acordar, ter que olhar no DO para saber se teve ou não teve convocação, é maçante, é complicado demais, não é bom para ninguém. É profissional que está fazendo a linha inversa. A gente está pedindo para trabalhar. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Geralmente, você passa no concurso, você fica quieto no seu lugar, com a certeza de que você vai ser convocado, dentro do prazo, né, de validade do concurso. Você não tem que ver contratos temporários surgindo, brotando do nada. Isso sem a gente falar que esses contratos temporários também estão caindo por terra. Já caiu em Cabo Frio, já começou em Belford Roxo a dar problema. Quando será que o problema vai começar a dar aqui no Rio de Janeiro? Nós não somos inimigos do prefeito. Até porque, quando nós prestamos o concurso, não está escrito em lugar nenhum do edital: serás servidora do prefeito XYZ. Não. É para servir a prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não entendo, eu juro que eu não consigo entender qual é o motivo de tanta raiva desse banco de concursados. Mais especificamente de Paí. Eu não consigo entender. Não se tem 12 mil culpados por fazer uma prova e ser aprovados. Você tem 12 mil candidatos aptos a trabalhar. É isso que tem. E 12 mil candidatos que estão lutando pelo seu direito. Nós não estamos pedindo esmola. É direito. Então, hoje não foi um dia de extrema alegria, de comemoração, de alvíceras. Não, não foi. Hoje é um dia de alegria, mas é uma alegria contida. Não é uma alegria transbordante. Vai ser o dia, vai chegar sim o dia de ser uma alegria transbordante. O dia que nós vemos que realmente, olha, foi uma convocação com número expressivo. Aí eu acho que não tem nenhum problema, né? De vir o representante de história, vir representante de português, vir representante de Paí, fazer um vídeo e dizer, olha, parabéns. Realmente foi feito. Mas menos de 15 na fila regular e menos de 8 na negros e índios, é o quê? Para uma CRE tão grande como a terceira CRE, não é nada. É poeira no vento. E aí a gente tem que falar o seguinte também. Se as coisas estão do jeito que está, é porque grande parte da culpa também cabe a nós concursados. Nós ficamos muito tempo parados, esperando que alguma coisa acontecesse, acreditando na boa vontade daquele que não tem boa vontade. Então, se tem um momento que a gente precisa abrir a boca, que nós precisamos nos levantar, precisamos cobrar os nossos direitos, é esse. Não vamos dormir, porque o direito não socorre quem dorme. Não vamos abrir mão do que é nosso. E nem vamos ceder a vez
da nossa vez. A vez é minha, não é do outro. Por que eu tenho que abrir mão para contratado se eu fiz prova e estou apto a trabalhar? Vamos pensar nisso. E mais uma vez eu vou dizer, ver o sorriso do secretário anunciando 1.600 vagas, como se fosse a melhor coisa do mundo, realmente é taxar esse banco todo esse banco, realmente, de idiota. E se tem uma coisa que nós não somos, é idiota.